Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos. Meu nome é Thiago Nery e você está aqui no Salvos pela Graça. Se você está aqui, é porque você tem um forte desejo de aprender um pouco mais a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a arqueologia e a história e como é que ela tem se relacionado com a Palavra de Deus, com a relação entre a arqueologia e a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre 4 histórias bíblicas que têm sido comprovado de forma intensa pela arqueologia. Primeiro, a história de Davi. Exatamente, Davi e Salomão e a monarquia israelita. Muitos historiadores, muitos arqueólogos, por muitos anos, por muitas décadas, por muitos séculos, acreditavam que essa história era apenas um mito, exatamente, porque não havia muitos vestígios dessa monarquia tão grande. Muitos imaginaram que os israelitas naquela época de Davi, fossem apenas, uma aldeia, um grupinho de pessoas ali, nunca seria uma monarquia, porque se fosse ali uma monarquia teria muito mais evidências, teria muito mais descobertas, teria muito mais dados, assim como tiveram dados de Roma, por exemplo, dados da Grécia, na verdade, mas nunca houve tanta evidência extra-bíblica da existência de Israel. Como nação, como monarquia, como um império forte, com muitos soldados. O fato é que se não existiu mesmo o rei Davi, o rei Salomão, Israel como uma nação, como uma monarquia, com certeza não teria então existido Jerusalém como uma cidade descrita aqui na Bíblia. Talvez a Jerusalém fosse apenas uma aldeia pequena que foi só depois, muito tempo depois, que veio se tornar uma cidade grande. E com certeza também não teria existido Jesus, exatamente, já que Jesus, o nosso Messias, ele veio justamente da casa de Davi. Vamos ver então 1 Samuel capítulo 17. Você vai ver que esse capítulo fala justamente da história de Davi e Golias. Vemos então ali Davi, ao ver Golias blasfemar contra o povo de Israel, ficar indignado. Ele ficou muito indignado. E aí ele então pegou 5 pedras, exatamente, 5 pedras, algumas versões escritas seixos de ribeiro, ok? Essas 5 pedras ele colocou ali na bolsinha dele. Ele pegou então ali a funda dele, não é estilingue, tá? É funda. Ele foi lá, encarou Golias e ele acertou uma pedra bem na testa dele. E ali então Golias caiu, Davi foi lá, cortou a cabeça dele e todos os filisteus saíram correndo em direção a Gate. E aí então os israelitas saíram correndo atrás deles e os derrotaram. Aqui então em 1 Samuel 17 vemos uma precisão geográfica de onde aconteceu este evento. Justo a fortaleza que eu falei para vocês, a fortaleza de Saaraim, que era localizada lá no Vale do Carvalho. Do outro lado do Vale do Carvalho, onde estavam os filisteus, era conhecido como Azeca ou Socó. Confirma esses dados aí justo no primeiro e no segundo verso para você ver. Lá hoje se encontra um sítio arqueológico conhecido como Kirbet Keiafa, onde está grandes escavações onde se encontraram vestígios de grandes fortalezas da época de Davi e da época de Saul, e incluso essa fortaleza de Saaraim, que tem 2 portões. A mesma fortaleza que é mencionada lá no verso 52 de 1 Samuel capítulo 17. Quando o autor fala que os filisteus saíram correndo dessa fortaleza, Saaraim, para Gate a caminho de Ecrom. E temos mais provas da existência de Saul, de Davi e da monarquia israelita. Por exemplo, uma das inscrições hebraicas mais antigas encontradas até hoje menciona justamente o filho de Saul, Esbaal. Em 1993 também foi encontrado documentos na cidade de Deutã, do rei de Damasco, Azael, relatando uma vitória do rei de Israel, da casa de Davi. Temos aí um documento não hebraico de outro povo relatando a existência da casa de Davi. Israel não era somente um povoado, era uma nação consolidada, muito forte e muito temida na época de Davi, na época de Saul e na época de Salomão. A segunda história bíblica que vamos mencionar nesse vídeo, que tem sido comprovado constantemente pela arqueologia, é justamente a história de Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Isaías foi um dos maiores profetas de Israel, foi o que teve o maior tempo de ministério. Ezequias foi um rei de Israel contemporâneo a Isaías, viveu junto com Isaías ali. E Senaqueribe foi um dos grandes inimigos de Israel na época de Ezequias, Isaías e outros reis ali daquela época. Senaqueribe era o rei da Síria, um dos impérios mais violentos que existiam naquela época. Ele conseguiu derrubar todas as cidades, por onde eles passavam eles queimavam tudo. Ele já havia derrotado todas as cidades de Israel, todas, e já estava às portas da cidade de Jerusalém. Estava fazendo um sítio, um cerco, porque Jerusalém, como tantas cidades daquela época, tinham muralhas muito fortes. Leia aí Isaías capítulo 36 e 37 para você ver. Vemos aqui nesses capítulos que Ezequias estava desesperado, porque Israel estava muito afastado de Deus, e eles não sabiam o que fazer. Foi aí que Ezequias orou, pediu a Deus, e Deus deu uma resposta para Isaías.
Ele disse para o profeta que ele ia salvar a cidade de Jerusalém, que ele não ia permitir Senaqueribe invadir aquela cidade e destruir ela, porque Deus era um Deus de misericórdia. E qual é o final? O final é que o anjo do Senhor chegou e matou todos os soldados de Senaqueribe. Todos, não ficou nenhum. Senaqueribe também narrou essa história do ponto de vista dele. Foi descoberto em Nínive, exatamente, aquela mesma cidade onde Jonas foi pregar. Diversas evidências desse evento. Senaqueribe narrou essa história de diversas maneiras. Ele narrou em seus anais históricos e também nas paredes do seu palácio, exatamente, que havia conquistado 46 cidades de Judá. 46 cidades, exatamente. E ele destaca ainda a cidade de Laques, na região da Judéia, que ele havia destruído, posto fogo. Mas em nenhum momento ele relata que havia invadido e conquistado a cidade de Jerusalém. Em nenhum momento. Ao contrário da Bíblia, que narra ali a história de Israel contando tanto os fracassos quanto as vitórias, esses reis pagãos de outros povos, como a Síria, como a Babilônia, nunca deixavam narrar as suas derrotas, mas também não mentiam, dizendo que tinha conquistado. O simples fato de Jerusalém não ter sido mencionado já mostra que, de fato, o que está escrito na Bíblia aqui, essa vitória que Deus teve sobre Senaqueribe é verdadeira. Pois Senaqueribe apenas fala que havia encerrado Ezequias como um pássaro numa gaiola, mas nunca que o havia derrotado. Que havia destruído Jerusalém, que havia invadido essa cidade, assim como fez com a cidade de Laques e outras 46 cidades. E a terceira história bíblica que tem sido constantemente comprovada pela arqueologia é justamente a história de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Exatamente, galera. Por muitos séculos, os ateus questionavam a existência de Babilônia. Sabe por quê? Porque a única menção que a gente vê sobre esse império é justamente na Bíblia e em alguns escritos gregos latinos. Muito pouco, muito pouco. Como poderia uma cidade tão grandiosa, tão magnífica, onde tem, por exemplo, os Jardins Suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ser mencionada em apenas alguns documentos, ter tão poucos vestígios? Mas, como nada na história fica encoberto, começaram no século passado a fazer muitas escavações para tentar encontrar essa cidade. Mas, como eles sabiam que Babilônia ficava ali próximo ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, também próximo ao rio Tigre, eles buscaram ali no rio Eufrates vestígios, dessa cidade, mas não encontravam. Mas eles esqueceram de uma coisa: os rios, com o passar dos anos, eles mudam de curso, eles vão se deslocando, não ficam passando no mesmo lugar. Você sabia disso? Pois é, muitos arqueólogos não levavam isso em conta, mas houve pessoas que passaram ali, visitaram grupos de balduínos que viviam naquela região, e eles descobriram que os tijolos que os balduínos usavam para construir suas casas, e os balduínos indicavam os montes que eles retiravam aqueles tijolos. E eles foram verificar e fizeram um estudo e descobriram que esses tijolos são muito importantes para a história, pois eram tijolos da época do Império Babilônico. Arqueólogos, exploradores, historiadores, liderado por Robert Codway, deu o pontapé inicial para grandes descobertas sobre essa civilização. Como, por exemplo, um tablete onde tinha escrito o nome Sarzequim, mencionado lá em Jeremias, capítulo 39, 3. Como também o portão de Ishtar, que ficava bem na entrada principal da cidade de Babilônia, que foi encontrado por alemães e hoje foi totalmente reconstruída no Museu de Pérgamo, na cidade de Berlim. E no caminho de procissão, rumo à entrada principal, onde estava o portão de Ishtar, nas paredes são encontrados diversos leões, 120 leões. E sem falar de várias descobertas, vestígios de desenhos, de estátuas de leões encontradas dentro e fora da cidade de Babilônia, que comprova realmente o fato de Daniel ter usado a cabeça de leão para representar o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor. E o quarto e último fato bíblico que tem sido comprovado pela história é justamente Jesus. Hoje, a história separa o Jesus, Deus, da religião cristã, do Jesus histórico. Até mesmo o ateu mais radical, porém sincero, admite que é impossível negar a existência de Jesus. Pois existem vários relatos e várias evidências históricas da sua existência, como também da existência de várias pessoas que conviveram com ele, mencionadas nos evangelhos. Um grande exemplo é Caifás. Caifás foi o sumo sacerdote na época de Jesus, mas ele não era somente mencionado na Bíblia, tramando contra Jesus aqui nos evangelhos. Ele também foi mencionado por um historiador chamado Flávio Joséfo. Um historiador que era conhecido por ter traído a sua nação, por ter traído Judá, por ter traído Israel, e foi morar em Roma. E também foi encontrado uma tumba com 12 ossadas, onde a mais ornamentada, a mais bonita, estava escrito José, filho de Caifás.
Essa tumba foi encontrada justamente ao sul de Jerusalém, no século passado. Em um teatro em Cesareia também foi encontrada uma inscrição que menciona Pôncio Pilatos, exatamente, Pôncio Pilatos como governador da província de Judéia no reinado de Tibério César. Outra evidência de mais um personagem bíblico. Se eu for falar todas as evidências que comprovam a existência de Jesus, pelo menos como homem, e também dos personagens ali ao redor, os apóstolos, Caifás, Pôncio Pilatos e outros, esse vídeo ia durar muitas horas. Imagina se eu falar também das evidências do Antigo Testamento, também da igreja primitiva, do apóstolo Paulo, ia durar mais tempo ainda. Se você quer que eu fale sobre alguma descoberta histórica, sobre alguma descoberta arqueológica, comenta aqui nos comentários, eu estou aqui disponível, vou estar fazendo conteúdo. Se vocês pedirem, eu vou fazer, pode ter certeza. Nós devemos ter fé. A nossa fé se baseia na palavra de Deus, mas também não deve ser uma fé cega. Deixo claro isso. É muito importante a gente estudar essas evidências arqueológicas, evidências científicas, evidências históricas. É muito importante. Até porque assim a gente consegue pregar para mais pessoas. Pois Deus tem capacitado pesquisadores, cientistas, historiadores para fazerem essas descobertas, para que o Evangelho possa alcançar desde a pessoa mais humilde lá do interior até as pessoas mais intelectuais, mais estudadas. Que Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, dá um like aqui e compartilhe a esperança. Compartilhe para o máximo de pessoas possível. Um abraço para todos vocês então. Tchau, tchau.